Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bem, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a parte negativa da paternidade e da maternidade. Sobre a parte mais difícil, sobre abandono e todas essas coisas. Falar um pouco sobre curiosidade, já que meus amigos sempre me perguntam. Aqui no canal vou poder falar um pouco sobre isso. Vem comigo e vamos nesse assunto que está bem interessante. Eu acho que não só para pais de gêmeos, mas acredito que pais de filho único também. A primeira coisa que vocês vão ouvir bastante, desde familiares a amigos e pessoas, não sei, vizinhos, conhecidos e até desconhecidos. Dá esse bebê pra mim. As pessoas também da família, bastante pessoas da família, sempre pedem pra você dar um filho pra ela quando você anuncia que são gêmeos ou trigêmeos. Até pessoas que você perde o contato, que é comum, a gente acaba perdendo o contato de muita pessoa que a gente tem amizades. E sempre o que as pessoas vão perguntar é: você não poderia dar esse bebê pra mim? Caso você tenha dificuldade, me dê um bebê desses. É difícil porque você não vê ninguém falar: se você precisar, pode contar comigo. Não, você ouve: se você precisar, me dê um bebê. Em alguns momentos é brincadeira, nem sempre é brincadeira, em algumas das vezes é sério mesmo, as pessoas falam bastante sobre isso. E eu acho que não incomoda se você não levar a sério, mas é meio chato, porque acredito que eu tenho a capacidade de criar meus filhos. Em segundo lugar, acredito que o julgamento de familiares, o julgamento de amigos e vizinhos e no trabalho também, você começa a ouvir bastante: nossa, mais 2 filhos, ou mesmo um filho, você é tão jovem, nossa, nesse período, você se preparou bem? Você tem certeza? É isso mesmo que você quer? E realmente você vai ouvir assim bastante julgamento de todas as pessoas, como se você fosse um irresponsável e que você não tivesse condições psicológicas e econômicas de criar um filho. Preparado economicamente a gente nunca vai estar. Por mais pode ser milionário, você não vai estar preparado para ter um filho. Porque vai além do econômico, vai além do financeiro, vai a parte do psicológico também, de pandemias, de como está o planeta. Realmente esse não é o melhor lugar para a gente trazer crianças, mas eu acho que o sonho da paternidade, o sonho da maternidade, o sonho, o plano de constituir família é algo que diz respeito somente a você. Isso é uma coisa que pertence somente a você. Essa decisão é sua. De ter o filho ou não ter o filho é uma decisão sua. Eu acho que ninguém tem que opinar nessa questão. Eu acredito que o abandono. O abandono é uma das partes mais tristes da paternidade e da maternidade. Acho que principalmente na maternidade, sim. Normalmente, quando você anuncia a gravidez ou quando você anuncia a espera de um filho, por mais querido que seja, vai aparecer pessoas, até pessoas que você já não tem contato, falando: olha, conta comigo, eu estou aqui. Quando descobrem que é gêmeo, é como se você tivesse avisado que você tem uma doença terminal. Todo mundo aparece e fala: olha, eu estou aqui, se você precisar eu vou estar aqui, eu vou te ajudar. E a verdade é que não. Não é assim como um conto de fadas, não é assim que funciona. A maior parte do tempo você vai estar sozinho, sozinha. E ainda que as pessoas queiram te ajudar, não é por maldade. Elas têm os afazeres delas, elas têm as coisas delas. E você vai estar sozinho, sim ou não. Acredito que essa é uma das partes mais tristes. Sozinho, as pessoas já não te incluem mais no grupo de amizade. Até porque não tem como. Eu tô com 26 anos agora. E a maioria dos meus amigos estão todos nessa faixa etária de idades. Eles estão cursando universidade, eles estão trabalhando. Aqui na cidade que eu moro é tudo muito corrido, é uma correria assim, sem parar, é muita correria, todo mundo está com pressa. Então você não vai ter tanta disponibilidade. Você já não sai mais como antes, as pessoas acabam não te incluindo mais nos passeios. Isso ocorre com tudo, tanto com mãe quanto com pai. Se você se faz presente do filho, que não tem como deixar com ninguém ou deixar em qualquer lugar, você já não é mais convidado a restaurantes, você já não é mais convidado a acampamento, você já não é convidado à praia, você já não é convidado a festas. Nas primeiras semanas até que sim, os primeiros meses são os mais legais. A partir do 5º mês você começa a ser mais abandonado. E aí as prioridades mudam, né? Você já não pode ir a muitos lugares. O filho não atrapalha, mas ele limita. Sim, ele limita sim. Ter um filho é limitador.
Porque há muitas coisas que você já não pode fazer, coisas que você fazia antes, você já não faz. Assim que você se torna a pessoa já não tão convidada, né? E entendo sim, você já não tem aquela disponibilidade, você já não vai estar mais tão disponível. Eu já tenho horário para sair, eu tenho horário para chegar. Se chover eu não posso ir. Se a temperatura cair muito eu não posso ir. Na cidade que eu moro, se nevar, se eu estiver na sua casa eu vou ter que ficar na sua casa, não tem como eu voltar com os bebês. Então, acho que tudo isso implica um pouco para esse abandono. As pessoas já não te mandam mensagem. Você começa a se sentir abandonado, sim. Porque, primeiro, eu falo experiência própria, eu só falo de crianças. Então, todos os meus amigos hoje são pessoas que têm filhos ou que estão esperando filhos. Porque esse é o meu assunto. Eu só sei falar sobre paternidade, sobre maternidade, sobre educação de crianças, sobre essas coisas. Então, você acaba já não sendo mais tão desejado. Você acaba não sendo mais a pessoa tão especial assim, porque o seu assunto já é outro. Eu não posso chegar muito tarde, porque no dia seguinte eu tenho que acordar cedo por causa de um bebê, ou eu tenho que estar preparado se acontecer alguma coisa. Pode de repente acontecer uma doença, uma internação, qualquer coisa do tipo. Então você já não é mais tão requisitado quanto você era antes. Isso é uma realidade. Acredito que os conflitos ocorram aí, comecem a ocorrer aí. Já no período que você já não consegue mais sair como antes, você já não consegue mais acompanhar o seu grupo de amigos. Na universidade, os seus trabalhos, as suas apresentações já atrasam bastante. O seu grupo de estudo já fica limitado, porque ou você vai com a criança, ou as pessoas têm que vir até a sua casa, mas igual vai estar a criança que vai chorar. Então, assim, acredito eu que só entende as dificuldades de um pai ou de uma mãe quem é pai ou mãe, né? Eu hoje entendo que um bebê chora mesmo, e por mais coisas que você faça, não é responsabilidade do pai e não é responsabilidade da mãe. Claro, nada em excesso. A gente nota quando é natural. E a gente nota quando é uma irresponsabilidade do pai ou da mãe. Então, assim, realmente o bebê chora, o bebê faz pirraça, o bebê não está satisfeito e não se sente confortável nos lugares. E isso ocorre sim. Então todas as pessoas começam a ter conflito. Os amigos sentem falta de você, mas você já não pode estar tão presente quanto antes. E isso ocorre com todos. Todos os meus amigos do nosso grupo de WhatsApp comentamos sobre isso. Sobre esse abandono, sobre esse conflito com os nossos amigos e com os nossos desejos. Porque a gente sente vontade também. Não dá pra ir, mas a gente sente vontade. Outra questão é especialmente para as mulheres, para as mães, mas também para nós pais. É o abandono da gente, o descuido da gente, que as pessoas dizem descuido. Você começa a aparecer muita olheira, a gente pode ou ganhar muito peso ou baixar muito peso. A gente começa já a não se preocupar tanto, então o cabelo já não está tão feito, a unha já não está tão feita, a gente já tem espinhas. A gente realmente se abandona um pouco, mas não é abandono. Realmente, hoje a minha prioridade são os meus filhos. Então as pessoas estão, nossa, você nunca mais apareceu na academia, nossa, você não está treinando, nossa, você começou a engordar bastante, que eu engordei bastante também. Nossa, você está com tanta olheira, nossa, o que está acontecendo? Gente, eu estou bem. Eu não tenho energia, mas eu não estou com depressão. Eu simplesmente não tenho energia porque eu não descanso tanto quanto antes. Antes sim, você luta, você vive só pra você, pra se cuidar, pra fazer as coisas que você tem vontade. Você cuida da pele, você cuida do cabelo. Não é que você literalmente tenha que abandonar as coisas. Mas você agora já tem que controlar os seus horários. Eu já não vivo somente pra mim. Eu tenho outros, terceiros que vivem, que precisam de mim e que são minha prioridade. Então, pra você que é mãe, pra você que é pai, ignorem, não aceitem esses julgamentos, porque só quem sabe é a gente que está passando. Isso não é eterno, isso vai passar, os filhos crescem e a gente volta, e a prioridade volta a ser a gente, sim. Os maiores julgamentos que eu acho muito negativo é essa questão de, nossa, você se destruiu, nossa, olha o que você fez, nossa, olha como está seu cabelo, olha como está sua unha. Eu acho lindo, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que esse é um período nosso, principalmente para as mulheres que geram um filho, que é um período nosso que a gente tem sim essa liberdade de dar prioridade a outras coisas, de ver que a gente não é tão importante assim. Eu acho que o filho preenche um vazio que a gente tem e a gente já não tem essa necessidade de um cuidado excessivo. A gente consegue se dedicar ao filho. Eu acho muito mais lindo
um pai e uma mãe simples, mas um filho cheiroso, penteado, bem arrumado, do que ao contrário. E acredito que muitos de vocês vão concordar comigo. Eu sou espírita, eu acredito nessa liberdade, que a religião não é imposição. A religião tem que ser uma escolha, tem que ser um entendimento, uma ideia de valores. A religião pregada na minha casa será, eu acho que em todas as casas deveria ser, será a caridade, a empatia, o amor ao planeta, o respeito à natureza, um respeito a um ser superior a nós, o Criador, mas não necessariamente eles tenham que escolher uma religião. Eu sou espírita, mas os meus filhos podem ser evangélicos, budistas, hinduístas, umbandistas, candomblecistas. Eu conheço todas essas religiões e acredito que a religião tem que ser Deus, o que te faça bem, o que te faça ser uma pessoa melhor, positiva. Eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade de escolher a religião que quiserem. Religião não é imposição. Você tem que amar a sua fé. A fé nasce da gente. Então, meus filhos poderão escolher tranquilamente a religião que eles quiserem. Então, sobre a vida no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu passei a parte da minha vida toda no Brasil, né? É o país que eu amo. Mas nesse momento agora não é o meu plano voltar ao Brasil. Eu não me vejo morando no Brasil por N questões. Acho que a principal é a violência no Rio, que me assusta bastante. E agora mais que nunca, porque com filho tudo se complica mais. Aqui a gente tem conforto, liberdade, liberdade à educação, liberdade à saúde, né? Esse conforto de tranquilidade, de poder sair a hora que quiser sem nenhuma preocupação. E no Rio a gente vive presos, né? A gente vive com medo. Então, eu acho que é a coisa que mais me impede de voltar ao meu país agora. Não digo que não quero voltar. Quero voltar sim. Mas nesse período agora não é o meu plano. Ir de férias e visitar sim, pouco tempo. Mas morar no Brasil não. Eu perderia a tranquilidade que eu tenho aqui onde eu moro. Desse respeito com a vida, do respeito com a natureza, a liberdade. Acho que liberdade, tranquilidade, paz é tudo. A paz é coisa que não se compra. Então, nesse momento, não me vejo morando no Brasil. Eu acho que apesar da minha vontade, do meu desejo de retornar ao Brasil, seria injusto, seria desumano eu tirar os meus filhos daqui onde a gente tem toda essa tranquilidade, todo esse conforto, e levar para um país de dificuldade. Infelizmente, a realidade é essa. O Brasil ele é um país de dificuldades. Então seria injusto tirar os meus filhos daqui de tudo que a gente pode proporcionar a eles e levar para o Brasil, que a vida se complica muito mais. A questão do idioma. Então, meus filhos eles vão ter o português como segunda língua. Pretendo em casa manter o contato. Eu tenho alguns amigos também que são brasileiros, que moramos aqui, que mantemos contato. Tenho uma amiga que está grávida agora, que o bebê nasce nas próximas semanas, próximos meses. Então, a educação primeiro vai ser o idioma daqui do lugar. Para mim é ideal que eles saibam língua de sinais, Libras. Eu acho que todos deveriam saber, mas os meus filhos principalmente vão saber língua de sinais. Os meus filhos vão saber língua de sinais porque eu acho importante. Tanto a língua Libras, né, que é a língua de sinais brasileira, quanto a mundial, que é um idioma neutro que serve para quase todos os países, ou todos os países. Seria a comunicação em inglês. E eu acho importante, sim, o francês, o espanhol e o inglês. Eu acho que é muito importante preparar o teu filho para o futuro. E hoje tudo isso é possível. Então acho que a gente tem que aproveitar todas essas possibilidades. Mas meus filhos vão sim falar português como segundo idioma, não como primeiro idioma. Até porque em alguns meses mais eles vão para a escola e eu preciso que eles saibam a língua daqui para se comunicar com os amigos, se comunicar com a família, se comunicar com todos, né? Aqui. Então o português vai ser segunda opção, segundo idioma, já que a gente não mora no Brasil e a gente vai de férias somente, eles são bem pequenos também. Então o primeiro idioma sim vai ser o local e depois o português. A questão de medo, realmente, a gente que é pai ou mãe, a gente começa a ter medo. Eu sempre gostei muito da adrenalina, dos esportes perigosos, né, dessa questão de risco, correr risco. Eu sempre gostei, sempre me atraiu.
Nunca tive medo da morte, pelo contrário, é assim, na hora que viesse pra mim era bem-vinda. E então eu aproveitava a vida ao máximo, nunca tive tantas limitações por medo. Mas hoje, como sou pai, eu já me preocupo mais. Hoje eu tenho medo de... A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente não tem medo da morte. A gente tem medo de deixar nossos filhos. E ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a gente. Ninguém. Nem a avó, nem a mãe, nem o pai, ninguém. Ninguém mesmo. Nem nossa mãe vai cuidar. Vai cuidar bem sim, mas ninguém vai cuidar como o pai ou como a mãe. Porque a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente acredita que só a gente sabe fazer. E eu acho que te põe um pouco de limites, te põe um pouco de medo, sim. Respeito à vida. Uma das limitações é a viagem. Porque eu demorei tanto a ir ao Brasil, porque eu não fui no Brasil ainda. Na verdade, por ser uma viagem bem complicada, longe e cansativa, eu esperava que eles tivessem um pouco mais de meses. A minha ideia era ir em abril ao Brasil, que seria meu aniversário. Eu já tinha ideia de fazer um aniversário lá. Ia ser uma coisa bem assim, bem... E aproveitar bastante. Já fazem 1 ano e 3 meses que eu não vou ao Brasil. Ou 1 ano e 4 meses, por aí. É bastante tempo. Meus filhos ainda não foram ao Brasil, eles não conhecem minha família brasileira. Nem meus amigos no Brasil. Se complica porque você precisa que uma outra pessoa viaje contigo, já que você não pode viajar sozinho com 2 bebês. É difícil conciliar com alguém que possa ficar o mesmo tempo que você. A minha necessidade é ficar mínimo 20 dias. Tem 1 ano que eu não vou ao Brasil. Se eu quero ver toda a minha família, todos os meus amigos e fazer a metade das coisas que eu tenho ideia, 20 dias ainda é pouco. Mas esse é o ideal. E infelizmente não se pode viajar com bebês. A partir dos 2 anos, algumas empresas já te permitem. Mas não é o ideal, porque é bem longe. Você vai ter que ter 2 bebês, mala, levar carrinho de bebê, todas essas coisas que é bem complicado. Então, sim ou sim, você tem que viajar com uma outra pessoa que possa ficar o mesmo tempo que você. Esse é o principal. Ou uma outra pessoa que volte contigo. Gente, é muito complicado. Então, a minha ideia era ir no fim do ano, já que meus amigos estavam de férias e já tinha combinado com alguns amigos. Mas, infelizmente, veio esse vírus. Então, para você que é pai, para você que é mãe, se prepare. Prepare o psicológico para tudo isso que eu citei acima. Mantenha a tranquilidade, mantenha a calma. Ninguém sabe 100% de como criar seus filhos, tá? Não existe o melhor momento para a gravidez, não existe o melhor momento para o nascimento dessa criança. É ideal sim se preparar economicamente, na questão de trabalho, tudo isso. Mas preparado você nunca vai estar. Você pode ser milionário, que não vai ser suficiente. Sempre vai faltar alguma coisa. A gente se esforça para dar o melhor para os nossos filhos, mas o principal é amor. Dê amor para os seus filhos. O econômico você pode comprar amanhã ou quando você puder, mas o amor não tem como repor o amor que não foi entregue antes. Não vai ser uma tarefa fácil, mas também não vai ser tão difícil. Você consegue, você é capaz. Para você que é amigo, tem uma amiga grávida, um familiar esperando filho, um amigo, uma amiga, seja presente na vida deles. Mande mensagem. É importante perguntar como está o bebê, mas é importante também perguntar como a mãe está, como o pai está, como está sendo. Precisa de ajuda? Se possível, ajude, seja presente, porque esse é um período que a gente precisa muito de carinho, a gente precisa muito saber que tem alguém preocupado com a gente. Isso faz muito bem pra gente, psicologicamente. Então é isso. Se você tem um amigo, um familiar, uma pessoa próxima, gestante ou já com um bebê recém-nascido, seja presente, mande mensagem, esteja disponível para conversar. Caso você já tenha experiência, troque ideias, troque informações. E é isso. Para você que está esperando um bebezinho, muita sorte. Uma boa hora, que venha com paz, com saúde, que te traga felicidade e que te preencha, que te faça mais feliz do que já és. E é isso. Muito obrigado por tudo, obrigado por assistir o vídeo até aqui. E é isso. Que o dono de tudo abençoe cada um de vocês. Muita paz, muita luz e sorte.